Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Cavalcante de Mendonça, eu sou aluno em licenciatura em computação pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e hoje tentarei explicar para vocês sobre máquina de Turing. Bom, máquina de Turing foi criada por Alan Turing em 1936 e Alan Turing era basicamente um matemático, cientista de computação e teórico britânico. Foi ele que criou a máquina de Turing e ele é conhecido como o pai da ciência da computação. Na verdade, do que muitos pensam, a máquina de Turing originalmente não era para ser uma máquina, e sim um programa que seria executado em uma máquina. Foi a primeira máquina de computação da história, e além disso, não existe nenhuma outra máquina com o poder computacional da máquina de Turing. Tanto é que ela até hoje é usada como referência em muitos estudos, como por exemplo em teoria da computação. Ela trabalha de forma que ela analisa os problemas e realiza cálculos em folhas de papel e fitas, que eu estarei explicando nos próximos slides. E essas folhas de papel e fitas são organizadas em pequenos quadrados ou células que são desenhados nas próprias fitas. Bom, as fitas e papéis da máquina de Turing são, entre aspas, infinitas, ou seja, são grandes o quanto suficiente para a operação. Ou seja, se você precisar de, por exemplo, 10.000 caracteres, vai ser suficiente para 10.000 caracteres. O que deve ser feito para operar a máquina de Turing, né? Bom, como eu já disse, não era para ser propriamente uma máquina e sim um programa. Mas ela funciona da seguinte forma: você precisa ler o símbolo aqui, por exemplo, você lê o símbolo que é enviado nesse quadrado, nessa célula. E toda vez que alterar o símbolo, o controle aqui, que na verdade seria o olho, ele move os olhos para outro quadrado, tanto para a esquerda quanto para a direita. E quando é encontrada alguma representação que acha a resposta para o sistema. No caso, ela termina os seus cálculos, né? A representação da fita é essa aqui que nós estamos vendo. E temos aqui, por exemplo, o início da fita, representado por essa letra delta minúsculo, representa o início da fita onde começa. O controle, como eu havia dito anteriormente, é a pessoa. A entrada é o que temos que processar. Branco, normalmente representado por zero, nesse caso por beta, simboliza o vazio que não está preenchido. Então aqui nós temos que a fita é usada simultaneamente como dispositivo de entrada e saída e de memória de trabalho. Como vimos anteriormente que eu falei, ela é infinita, ou seja, tão grande quanto necessário, dividida em partes e cada parte com seu símbolo. E na unidade de controle, ela pensa como uma pessoa e analisa cada quadrado por vez. Ele vai passar aqui na frente da unidade de controle e vai analisar cada quadrado, cada célula. Ele vai refletir o estado corrente da máquina. Possui um número finito e pré-definido de estados. Possui unidade de leitura e gravação aqui na cabeça da fita, é onde fica armazenado, que acessa cada célula da fita por vez, ou seja, individualmente. A cabeça da fita, ela lê cada símbolo de uma vez e grava um novo símbolo nela representado. E após a leitura e gravação, é realizado na mesma célula de leitura. A cabeça se move uma célula de esquerda para direita, como eu já disse antes. Aí temos aqui a função de transição. É o programa que a unidade de controle tem que fazer, ou seja, os passos que ela tem que seguir para nos levar até o resultado final. Aqui nós temos o grafo, certo? O grafo, representado por um círculo de um lado, puxando uma seta para outro círculo do outro, representando o final. Nesse gráfico nós temos aqui o P, que atua como estado onde se inicia, o Q, para onde eu vou, desculpe, para onde eu vou, e temos aqui o AU, que significa o valor que vai se ler na fita, AV, o valor que eu vou gravar, e M é para onde eu vou. Aqui nós vamos para a parte prática agora da coisa, porque tudo isso era só teoria, pessoal. Aqui nós temos dois exemplos de como é feito as questões de máquina de Turing, que eu darei exemplos a seguir. Aqui nós temos uma questão em fita, como eu mostrei anteriormente, só que não desse modo, mostrarei agora. E aqui em grafos. Aí nós temos, como eu havia dito aqui seria o AU, o valor que lê na fita,
aqui o valor que vai ser gravado na fita e M para onde eu vou. Nesse caso, D representa direita. Aqui também, ó. É direita. E vamos aqui, ó. O que ele dará nas questões a seguir dos exemplos é o conjunto de estados. O sigma, que isso aqui é uma letra grega, é o alfabeto utilizado, por exemplo, binário. Outro exemplo que não é na máquina de Turing, porém Java, ser usado aí, português, enfim. Que ele lê. Ou seja, no exemplo que daria a seguir, só leremos 0 e 1, binário, básico da máquina de Turing. I maiúsculo, conjunto de instruções, e F será o estado final. Aqui eu daria um exemplo a vocês. Bom, pessoal, para o nosso primeiro exemplo, temos essa fita totalmente em branco, e representado por 0, onde seria em branco, que também poderia ser representada pela letra grega beta, como vimos anteriormente. Exceto a cadeia representada por 1, e aqui o cabeçote de entrada 1 no Q1. Bom, mas o que nós queremos? Queremos projetar uma máquina de Turing para escrever o símbolo 1 após uma cadeia de símbolo 1 e rebobinar do cabeçote de leitura para o primeiro 1 novamente. Ou seja, sairemos desse início aqui, do Q1, iremos até o fim, após a cadeia de símbolo, ou seja, chegamos no 0, e voltaremos para cá novamente. Mas como faremos isso, veremos a seguir. Primeiro, movimentaremos o cabeçote de leitura até encontrar o primeiro 0, como eu já tinha dito. E como nós faremos isso? Faremos através dessa instrução aqui, ó. Q1 vai estar lendo 1 e nós vamos para a direita e vai permanecer no estado Q1. A máquina está no estado Q1, lendo o símbolo 1, vai aumentar o cabeçote do quadrado para a direita. Assim. Estado Q1, lendo o símbolo 1, daremos continuidade até chegar no último caso, que ainda está no estado Q1, ou seja, esse 1 aqui, ó. E ele vai para a direita, lendo 0. Com a instrução encontraremos o próximo 0. Agora podemos escrever... Calma. Isso. Agora podemos escrever a próxima instrução. Estando no estado Q1 e lendo 0, escrevo o símbolo 1 e vou para o estado Q2. E a máquina está no estado Q1 lendo o símbolo 0. E aqui ela vai trocar o 0 pelo 1, para assim finalizar. Entramos na terceira etapa, que é rebobinar o cabeçote de leitura e trazer ele de volta para o nosso primeiro símbolo, 1. Aqui no início, onde começamos. Bom, para isso nós chegaremos na instrução número 3, que é estando no estado Q2 e lendo o símbolo 1, eu vou para a esquerda e permaneço no estado Q2. Estado Q2, lendo o símbolo 1, e eu vou para a esquerda novamente. Agora estamos no estado Q2, lendo o símbolo 0. Bom, pessoal, para finalizar, o último passo é ir para o quadrado para a direita e fazemos isso utilizando a instrução I4. Que lendo o próximo 0, vou para a direita e entro no... Aqui, ó. I4. Q2, quando estiver no estado Q2 e lê 0, vai para a direita, assim, finalizando Q3. Aqui. Então, como vocês viram aqui, vamos resolver outro exemplo. Temos aqui o exemplo 2 que ele daria, porém tentaria explicar para vocês de uma forma melhor, mais explicativa. Nesse caso, vamos ter aqui o estado Q1, que é o estado inicial, o que ele pede. Vamos analisar o que ocorre no nosso conjunto de instruções a seguir. A primeira instrução, ele quer que Q1, seja 1, 0, Q2. E a segunda instrução, não vamos ver agora, vamos ver depois. Primeiro executaremos a primeira instrução. Executando a primeira instrução, trocaremos esse Q1 inicial por 0. Após trocar esse Q1, esse Q inicial por 0, teremos acabado a primeira instrução e poderemos seguir para a segunda. A partir da segunda instrução, ele quer no Q2, ou seja, onde já estamos, que seja 0, troque por 1 para voltar para Q1. Ou seja, ele pediu para fazer justamente o inverso desse. O inverso da primeira instrução, ou seja, é um loop infinito, entendeu? Nunca vai encerrar essa operação, vai ficar rodando para sempre.
Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ser o mais simples possível. Eu não quis colocar template no slide, não quis colocar muita coisa, pois sinceramente, eu acho que assim fica muito mais fácil de entender, de explicar. E eu espero que vocês tenham entendido. Tentei ser o mais breve possível. E é isso, pessoal. Muito obrigado.